alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar? Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Rocha! Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece É o Jesus. amor que só tem. Já conhece a Jesus. Amor que só tem. Quem já conhece a Jesus. Olá, olá. Estamos iniciando aqui mais um Santa Conversa, diretamente pelo YouTube. Então já siga a gente aí, ativa o sininho de notificação para receber sempre uma nova notificação. Assim que tiver um vídeo novo, você será notificado que a gente está no ar, que o Santa Conversa está com episódio novo. E o Santa Conversa surgiu então da necessidade de um grupo de amigos que resolveram se unir um dia para falar sobre diversos temas e falar abertamente, com muita alegria e entusiasmo. Inclusive, hoje iniciamos com a música que a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Hoje, também com muita alegria, recebemos o nosso amigo André, que será a pessoa entrevistada de hoje. Muito bem-vindo, André. Obrigado. E que seja uma santa conversa mesmo, né, que a gente possa desenvolver as conversas aqui e desenrolar. E se Deus quiser, com muita alegria no coração, né? Por isso que a gente já iniciou essa canção, já com alegria está no coração de quem já conhece Jesus, para que nós aprendamos mesmo a deixar essa alegria se manifestar dentro do nosso ser, né? Isso aí. E como também estamos falando de amigos, o André trouxe nossos amigos, a Ana, e trouxe o Marco, que é os nossos amigos que toca junto com a gente ali na igreja. O André também trouxe o seu filho, Samuel. Bem-vindo, Samuel. Bem-vindo a todos aqui no Santa Conversa. Vamos então conversar, iniciar. André, eu queria que você contasse pra gente um pouco de quem é o André. Cara, bom, o André é um cara que... Eu olho pra essa aqui, pra aquela ali. Bom, vou olhar pra você que é melhor. Já é podcast, aí a gente já olha por aqui que fica mais fácil, depois vocês controlam aí. Bom, Nossa, cara, eu nem sei quanto tempo já faz que eu faço parte da igreja. Mas eu vou começar a contar um pouquinho da história minha, como eu me envolvi com a música, né? Como eu cheguei na música. Com 5 anos de idade, o meu pai me chamava para tocar nos botecos, cara, com ele, você acredita? A gente tocava nos botecos, era assim, ele tomava as cachaçinhas dele, no boteco ficava lá, que era o remédio dele que ele falava, né? E ele me chamava para tocar 2 músicas, Marquinhos. Eu acho que você deve conhecer. Amor Inocente e Chico Mineiro. Cara, até hoje eu lembro dessas músicas assim, eu fico lembrando e dá aquela saudade, né? Tipo, nossa, cara, com 5 anos de idade eu cantava com meu pai. Chico Mineiro chega a ser triste, né? Chico Mineiro chega a ser triste. Amor Inocente também, cara. Amor Inocente, se cantar no dia de hoje é pedofilia total, aquilo lá. Mas vamos lá. Com 5 anos eu cantava com ele no boteco, depois eu fui crescendo um pouco, tal, com meus 8, 9 anos já não cantava mais, né, tal. E me envolvi mais com desenho, essas coisas, né? E quando... Acho que a música começou a despertar de novo na minha vida com meus 13, 14 anos. Quando eu cheguei...
eu mudei para o Heitor Rigon, né? A gente conseguiu a casinha lá. E ali a gente se envolveu com a comunidade, e ainda era uma comunidade que não tinha igreja, então a missa era nas casas, né? A gente fazia nas casas. E não tinha grupo de jovens nem nada, e o meu irmão decidiu montar um grupo de jovens lá. Desse instante, me despertou uma vontade de querer, porque eu sempre gostei, né? Eu sempre gostei de cantar, mas de repente falei, eu quero aprender violão, né? Comecei a aprender violão, inclusive pelo fato de eu ser canhoto, hoje as cordas estão tocadas aqui do jeito de canhoto mesmo, né? Mas quando eu comecei a tocar violão, eu tocava violão destro, eu ficava canhoto, então se eu estava fazendo um dó aqui, eu tinha que fazer aqui embaixo, né? E aí eu fiquei durante um ano assim, e não com um violão meu, nada, era um violão emprestado do nosso, hoje então, diácono Paulo Brito, né? E ele emprestou aquele violão Giannino para mim, um violãozinho velho, mas era um violão poderoso, cara. E eu fiquei ali, aí um ano depois, falei, André, vira essas cordas, cara, o que você acha melhor para você aprender? Tá, uma boa ideia, eu virei. E a gente começava assim, né, tocava no grupo de jovens, participava dos encontros, né, tocava na missa e tal. E com o tempo a gente foi desenvolvendo isso, e aí foi surgindo algumas outras coisas, né, e por aí vai. Então, mais ou menos assim, a minha história começou nesse caminho. Depois, no longo da conversa aí, a gente vai amadurecendo mais para falar um pouco sobre os lugares que eu caminhei, né? E hoje a gente está aqui, né? Ok. O André, então, já se apresentou como músico, né? Uhum. E nessa sua vida aí de música tem também trabalho, família. Hoje você faz o quê? Com que você trabalha? E aí vou unir mais uma pergunta junto, que eu falei de família. Qual que é a importância da família para você hoje, no contexto que a gente vive? Olha, primeiro que eu acho que Deus atendeu minhas preces, né? Que desde moleque, já envolvido com a música, já com um grupo de jovens, eu percebia que as minhas orações elas deveriam ser voltadas para o que seria de mim, né? Como alguém que estivesse com a mesma afinidade, mesmo pensamento que eu, né? Porque a ideia que a gente tinha, então, era montar uma comunidade de vida, né? Participar de fazer parte de uma comunidade de vida. Uma canção nova, uma comunidade de vida. E eu pedia para Deus, todos os dias, quando eu ia deitar, falar assim, Senhor, coloca uma pessoa na minha vida que canta junto comigo, né? Que saiba cantar e tal. E aí Deus exagerou, cara. Porque Ele colocou a Camila, meu. Ele colocou a Camila, porque assim, para mim, aquela menina é uma das vozes, assim, espetacular, cara. Uma voz doce, né? Eu gosto muito de ouvir ela cantando. Então, e isso também me proporcionou, depois que Deus colocou ela na minha vida, a gente ficou durante 9 anos namorando, cara. Depois a gente casou. Foi mais ou menos essa idade de vocês aí ou não? Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Os dois são casais, viu, gente? Lembrando aqui que os dois, né, casados 19 anos. De casado. Você tem quantos anos de casado com a Camila? Eu tô com 13 anos de casado. 13 anos. 9 anos de namoro, 13 anos de casado, né? 3 frutos. 3 frutos maravilhosos. Samuel é o segundo filho, né? Tem 2 meninas e ele é o do meio, o menino do meio. E já tá querendo ir pra música também, alguma coisa aí e tal. Samuel. Mas ele é que nem eu, né? Ele gosta de música, mas talvez não vai se profissionalizar com isso. Mas dentro de casa a gente tem um desafio muito grande e eles também participam muito com a gente nisso aí. Eles conversam muito com a gente com relação aos enfrentamentos que eles têm na escola, né? As dificuldades que eles estão tendo hoje nas escolas, com os aprendizados que estão tendo, né? Então, assim, a gente dá uma base para eles e fala, olha, você não pode perder a amizade com ninguém, você não pode deixar de conversar com as pessoas, você não pode deixar de ouvir o seu coleguinha e tal, mas é necessário você ter uma postura de fé, né? Inclusive, fazendo um testemunho aqui com meu filhinho Samuel, eu sei que hoje é complicado a gente até falar sobre essas coisas, até dentro da igreja, né? Estava comentando sobre a questão da homossexualidade, né? E ele teve uma postura muito firme, né? E ele, acho que é professor, os amiguinhos dele estavam desenvolvendo uma conversa lá, e ele falou, olha, eu acredito, e de acordo com a minha fé, a minha religião, fala que o certo é o homem casar com mulher, mulher com homem, né? Não homem com homem, mulher com mulher. É mesmo mais ou menos assim, né, Samuel? Que você falou, não é? Então, e ele falou professora, né, até.
e ali na sala de aula. Então, assim, graças a Deus a gente está... E nem por isso eles deixam de conversar com ninguém. Eles vivem no mundo, né? Eles participam das coisas ali, porque eles participam, eles estão na escola e tal, mas eles não se envolvem. Então, assim, o que a gente procura levar, principalmente a minha esposa Camila, que conversa muito com eles, porque assim, eu converso, mas ele bem sabe, né, que eu sou muito bravo, assim, né, com eles. Então, eu preciso melhorar isso em mim. Né? Mas o que a gente busca é que eles saibam respeitar as pessoas, mas que eles não deixem morrer essa fé viva e verdadeira que eles já estão brotando. Né? Exatamente. Aninha e Marcos são os pais da Maria e do Carlos, né? Sim, Carlos Henrique. E inclusive hoje é o aniversário dele, vai fazer 17 anos. 17 anos, o Carlos Henrique. Graças a Deus. E assim como o André, né, nós estamos também na caminhada aí, sendo servo do Senhor. Na realidade, quem me levou foi o Marco. O Marco que me levou. Quando eu comecei, eu levava uns puxões de orelha, que minha mãe falava, tem que ir para catequese. Eu falava, eu quero dormir, eu não quero ir para catequese hoje é sábado, é dia de descansar. Mas, né, graças à minha mãe e o Marco, quando a gente começou a namorar, ele fazia parte do grupo Água Viva, né, uma banda, onde ele tocava bateria. E aí eu fui me envolvendo, conhecendo as pessoas na igreja, e comecei a gostar, sempre gostei de cantar, gosto muito de cantar para Deus, né, cantar para o Senhor, e estou aqui, né, na caminhada, né, seja feita a vontade de Deus sempre, né. É isso aí. André, você falou um pouco da educação, né, você já esteve na sala de aula, né? Eu já tive 2 anos, né? Eu já atuei como professor, né? Eu sou formado em licenciatura em Física Matemática, mas eu acho que eu sempre gostei, né, de lidar com os jovens, porque era algo que eu já vivia ali, né, na minha juventude. E eu fui bastante intenso quando eu lecionei. Só que eu percebi que a gente tem uma dificuldade hoje na sala de aula, não pelos alunos. É interessante isso, né? Porque a gente percebe que o problema não está nos alunos. Porque o aluno está no processo de desenvolvimento dele. Ele está num processo onde ele está aprendendo, ele está conhecendo o mundo novo, está conhecendo coisas novas ali e tal. E se você tem um professor numa sala de aula e que dá para o aluno a oportunidade dele aprender algo que seja verdadeiro ali, algo que seja... bom para ele vai aprender. Se tiver um professor que vai querer ensinar ideologias para ele, o professor vai conseguir. Mesmo porque, na época, eu não sei como está hoje, a gente tinha, pelo menos em um momento na sala de aula, mesmo você sendo um professor de exatas, você deveria desenvolver com o aluno alguma conversa relacionada ou à sexualidade, né, ou alguma outro tipo de conversa, das quais eles falavam pra gente, né? Então aquilo me incomodou, né, um pouco, né? Porque primeiro a gente percebeu que é uma classe bastante desunida, né? Os professores, eles não se conversam, né? Eles pensam muito em salário, pensam muito em, né, reclamam às vezes de alunos em sala de aula, que um faz bagunça e tal, né? E às vezes usam muito o método Paulo Freire, né, da qual eu não me identificava também. A gente aprendeu isso na faculdade, mas cheguei na faculdade e não me identificava com isso. Então, e aí eu fui percebendo que dentro da sala de aula, eu exercer o meu ministério, talvez ali, minha pregação, se eu fosse uma pessoa mais afinco ali, talvez poderia ter ajudado muitas pessoas, né? Mas eu pensei em partir para outras coisas, na área de indústria, uma coisa que eu gostava muito, né? Hoje eu trabalho em condomínios, né? Eu administro um condomínio já tem 5 anos, já estou há 10 anos na área, né? Então eu gosto muito, né? Nessa área de zeladoria, tudo, né? Então, mas eu gosto muito, cara. Se a oportunidade que eu tivesse para dar aula mesmo para o aluno ali, lecionar para ele de verdade, ensinar aquilo que era necessário, eu não teria saído, mas a gente teve dificuldades ali, né? Hoje você entende assim que, e até trazendo o contexto de hoje, lá atrás, eu penso, a gente sofria os bullying, mas era diferente, assim, eu vou tratar, entre aspas, como zoeira,
Então tinha zoeira ali, mas hoje parece que, não sei se as pessoas estão mais com o sentimento abalado, qualquer coisa que se fala hoje já é algo extremamente forte para quem ouve e está com o sentimento muito abalado. Não sei se a Ana pode compartilhar se já aconteceu algo desse tipo em casa, né? Ou você na percepção que tem hoje. Hoje em dia eu costumo dizer que tenho os meus filhos que são adolescentes, né? Na minha época, quando eu sofria bullying, eu levava na brincadeira, né? Na época eu sempre gostei muito de bolacha, então na escola sempre estava com um pacotinho de bolacha. Então o pessoal falava, Ana, bolacha, Ana, bolacha. Eu falava, opa, você quer uma bolacha aí? Então, assim, hoje em dia os adolescentes eles se sentem muito frustrados, né, em relação a isso. Muito problema emocional, depressão. Mas uma sabe, coisa Ana, assim. eu penso assim, ó, eu acho que. Só te cortando, né? Mas eu acho que assim, essa questão de talvez esse foi um problema que a gente causou, sabe? Que eu fico olhando a sociedade como ela está hoje, né? O desespero que as crianças estão tendo, né? A dor que as crianças estão sentindo hoje na sala de aula ou na vida delas mesmo, né? Em casa, tudo talvez é um problema que a gente tenha causado e coisas que a gente tenha aceitado lá atrás. É né? verdade. Por exemplo, a gente fala assim, olha, você não pode chamar a criança disso aqui. Aí todo mundo, não, então a gente não pode. Eu sempre falo para eles, olha, chegou na sala de aula, chegou na escola, se comporta, brinca com todo mundo. Se tem alguém que está fazendo mal para você, fala para ela que se você não está gostando e sai de perto, né, tal. E aprenda a enfrentar as pessoas tirando sarro, tudo, aprenda a enfrentar. E a gente vê, às vezes, tem pais que vai lá querer brigar com o professor. Isso é um problema também, né? Mas eu vejo que também os professores não estão preparados. E a gente está criando uma sociedade doente, por quê? Porque a gente vê pessoas que psicologicamente elas estão abaladas porque elas não souberam lá atrás enfrentar a vida como deveriam enfrentar. E eu acho que você, o Marquinhos, nós aqui, a gente já levou a burdoada dos pais, né? Com certeza. Palmada. Até hoje, se a gente não tirasse nota boa, se a gente, colocar, era pior ainda, tentava, né? na escola ou zoava alguém, a gente já levava. Era pior. Eu acredito que a empatia hoje está muito... Apanhava duas vezes. Apanhava na escola e apanhava do pai. Você chegava a palmar, eu não lembro dessa época minha, não. Mas eu tinha esses negócios. Na minha época era puxão de orelha. Além da orelha, você ficava de castigo, às vezes até em cima de milho. Na escola? Na escola. Na escola era régua. Chegava em casa com a mão escondendo da mãe, do pai, para não ver. E de repente mostrava, você apanhou? Então vem cá. E pegava a orelha. Vai apanhar de novo. Apanhava de novo. Só que no outro dia você era um santo na escola, né? E eu era arteiro. Eu acho que em relação à questão de escola, hoje em dia assim, os alunos não se respeitam, os adolescentes não se respeitam, não respeitam a privacidade do outro, o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando. Então, a empatia, eu acredito que a empatia está, né, totalmente desvalorizada, né? Então, eu vejo o Carlos... ele sempre fala que os alunos, o mais popular é aquele que mais atrai as amizades, né, por ser popular. E aquele que não fica de fora. Então, eu sempre falo para ele, igual você fala para os seus filhos, né, Carlos? Respeita o amigo, se relaciona, conversa, né? Na minha época da escola, eu tinha duas amigas que tinham problemas, né? Uma tinha problema na face e a outra tinha um outro tipo de problema. Então, assim, elas sempre eram isoladas. Ia formar-se um grupo, elas nunca estavam incluídas no grupo. E eu pensava, gente, mas por quê? Qual é a diferença? Ela também é um ser humano, assim como nós. Qual é a diferença dela? Só porque ela tem uma deficiência física, ela é diferente de outras pessoas? Então, hoje em dia, infelizmente, a gente se depara com isso, né? A gente comentava até no último episódio que a gente falou sobre alguns temas de minorias, às vezes não se enxerga quem realmente é a minoria. Então, essa pessoa aí, deficiente, alguém que precisa de ajuda, alguém que precisa de um apoio, às vezes, e que não se enxerga hoje na sociedade que a gente tem. Então, Jesus, quando veio, ele acolheu a todos, né? A todos. Curava, Com certeza, a todos. Acolhia,
Então, acho que cabe um pouquinho de nós, um pouquinho dessa humildade, desse gesto cristão que Jesus veio e deixou aqui no mundo pra gente. E assim, as famílias que vêm de berço cristão, igual o André colocou aqui, que conversam em casa, vocês conversam em casa, é claro que tem uma base ali. Então, eles sabem como se portar. Mas e quem não tem essa base? Quem tem uma família desestruturada, que não teve o ensinamento em casa. Inclusive, esses dias eu estava conversando com uma adolescente e ela falava o seguinte, eu não gosto de ir para casa, não gosto de chegar em casa. Eu odeio a minha casa. E eu falei, nossa, que difícil, né? Hoje, o adolescente odiar a casa que está. E às vezes é por falta de uma simples conversa. Às vezes também a percepção do pai e da mãe por estar tão atarefado nas atividades do dia a dia que não conseguem sentar, conversar com e os quando filhos. E quando se reúne, briga muito, os adolescentes veem os pais brigarem. E eu acho que isso não é uma coisa legal, né? Dos adolescentes, crianças, né? Assistir os pais brigarem. E isso acho que vai dando, né, um trauma ali na criança, né? E aí... A gente depara com vários fatores aí, né? Que a gente está falando lá de trás, uma culpa nossa e tal. Eu acho que a gente já ouviu essa palavra e eu acho que é interessante a gente colocar ela também aqui em pauta, palavra desconstrução. Porque assim, quando a gente fala de desconstrução das coisas, porque não pode ser assim. Reparem que a gente, nesse mundo, no mundo ocidental que nós estamos vivendo, as outras religiões, as outras coisas, querem tirar Deus, Cristo, Jesus, do centro. Exatamente. Você ia para eu não fui não, né? Mas você vai para um fórum, por exemplo, para algum lugar público, você via lá o crucifixo, né? Você vê as coisas. Aí fala, não, o Estado é laico, tem que ser laico, tudo laico. Os princípios e aquela carta magna e aquela coisa assim do respeito que você deveria ter, das condutas que você deveria ter com ética, com responsabilidade. Lembra que a gente tinha aula de ética e... acho que era religião, ética... Religião eu lembro, ética eu não cheguei a pegar. Ética e moral. Ética e moral. Né? Eu também não cheguei a não pegar, eu cheguei a não pegar isso aí, mas a gente lembra que existiu isso. Cara, isso era muito bom. Então, assim, essa desconstrução, né, de que o aluno ele não tem mais mérito, né? Então, assim, ele não vai passar de ano porque ele tirou nota boa, porque ele foi um bom aluno na sala de aula. Ele vai passar de ano porque a gente não pode traumatizar o aluno. Né? Então, quando você começa a criar essas coisas, você começa a criar uma sociedade sensível. Né? Vitimizada também. Vitimizada. Então, assim, qualquer coisa que você vai falar para aquelas pessoas, para aquele jovem que está se formando, tudo, ele vai ser vítima. Ele não vai conseguir suportar, talvez, um peso tão leve. Ele não vai conseguir suportar, por quê? Porque ele nunca aprendeu isso. Né? Então, assim... Essa lição que a gente precisa dar para os nossos filhos, né, de falar assim, olha, as coisas que ele precisa fazer, né, a educação que ele tem que ter para dentro de casa, ser organizado, arrumar as coisas direto e reto, eu converso com eles. A gente tem que melhorar nisso, a gente tem que ajudar a mamãe, a gente tem que ajudar o papai, a gente tem que fazer as coisas, né? E a gente já não pode fazer. Então, essa desconstrução que começou a acontecer foi deixando a gente cada vez mais isolado, cada vez mais sensível, cada vez mais deprimido. E essa depressão começou por quê? Porque a gente foi alimentando uma certa verdade, que as pessoas deveriam ter liberdade, mas liberdade já tem. Quando a gente está com Cristo Jesus, a gente já tem essa liberdade, porque Cristo é liberdade. Cristo é o caminho, a verdade. Ele é a verdade e a vida. Eu costumo dizer que muitos não aceitam o não, né? Que é só o sim, o sim. Aí quando se depara com o não, aí é onde você volta. Agora tô tentando falar não. Então, tem que aprender a falar não nas horas que tem que falar, né, Samuel? E essa questão do não e do sim, aí pra gente ir encerrando um pouco dessa pauta aqui da família e ir para uma próxima pauta, engloba um pouco do querer dar demais aos filhos. Hoje os pais falam assim, eu não tive. Tá, mas você não teve, mas você alcançou pelo menos algo um dia. Não é que vai deixar o filho passar fome, ficar sem roupa, etc. Mas tudo tem que ter os limites. Hoje a criança já nasce, já tem um celular na mão, já tem um tablet. E aí dificulta muito o processo até de aprendizagem dessa criança. E aí vai crescendo uma criança, desculpa a palavra, meio, entre aspas, boba, que não sabe lidar com a sociedade,
vítima, porque tudo tem e não tem vontade de fazer nada, de crescer, de estudar, de buscar algo. Entendeu? Porque já tem tudo. Aí que sentido tem a vida? Exatamente. Qual a essência, né, disso, né? Às vezes ser pobre é bom. Porque você tem que acordar cedo, você tem que pegar a chuva de bicicleta para ir trabalhar, pegar o ônibus de bicicleta. Mas é gostoso depois quando você recebe o salário lá na conta, né? É gostoso depois quando você compra um carro, quando você compra uma casa. Então, às vezes, a sociedade que a gente está criando hoje, ela não vai ter isso. Porque tem quase tudo. Tá tudo na mão. Tá tudo na mão. Entendeu? Então, vamos dar algo para os filhos? Vamos. Mas é necessário? O necessário, o limite. É necessário. O meu tio, ele fala um pouco disso. Eu não quero deixar herança para os meus filhos. A gente tem casa, tem carro e tal, mas eu quero ensinar eles a pescar. Exatamente. Ensinar eles a pescar. Porque se não ensina eles a ir buscar, não vai fazer sentido a vida deles. Aí começa a crise existencial. Por quê? Onde eu estou? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo nesse mundo? É verdade. Aí desencadeia a depressão, os suicídios que a gente tem hoje na sociedade. Por quê? Mas falta também um pouco da base familiar. Que hoje muitos pais acham que é só dar. Eu te dou comida, casa, sapato da Nike e tá tudo bem. Não tá tudo bem. O amor, o carinho. O amor e o carinho falta hoje. Falta. A atenção, a conversa, o diálogo. Um pouquinho de fé também. Que a fé ajuda muito. Ajuda muito hoje no dia a dia. É isso aí. Concorda? Perfeito. Eu acho que a fé é tudo, né? Então, assim, se eu perco a fé, eu perco tudo. Se a nossa família não ajuda, se os nossos pais não ajudam, não tem esse... Por isso que é importante, às vezes, a gente que é pai hoje, né? A gente levar isso para os nossos filhos, cara, falar de fé, falar de amor, de esperança, é necessário, que são as 3 virtudes, né? São as virtudes teologais, fé, esperança e amor. Eu preciso alimentar isso. Os meus filhos, eles precisam saber disso. 3 pilares, né? Eles precisam ter fé, cara. E como que eu faço eles ter fé? Não é eu mostrando para ele algum milagre, mostrando alguma coisa, porque a fé, na verdade, ela não precisa nada disso. Mas eu preciso ensinar para ele o caminho que ele precisa seguir. Se você for pobre daqui 10, 20, 30 anos, não tem problema. Não tem como fazer milagre. Mas assim, não tem problema. Mas o importante é você, que nem a gente sempre fala, né? Eu, na minha profissão, né, até na profissão atual, trabalhei muito em indústria e tal, eu sempre tive a tentação de ser corrompido. Nunca precisei, né? E se eu fosse assim, com certeza não estaria onde eu estou hoje. Talvez eu teria uma casa boa, talvez eu teria um carro bom, talvez eu teria uma diferença na minha vida, tudo, mas o que aquilo me traria de bom? Né? Se eu não viesse a falar assim, não, eu preciso alimentar dentro do meu coração a fé, ter fé em Deus, independente das dificuldades que eu tenho, né? Esperança, porque eu espero no Senhor, eu espero a vinda do Senhor, do Cristo, né? Que virá. E o amor que eu preciso ter para com as pessoas. Se eu não tenho nada, a pessoa vai comer, que nem a gente fala, né? Meus filhos já sabem disso. Vai comer o que tem em casa. Mas eu quero, papai não tem dinheiro. Vai comer o que eu tenho em casa. E meu pai sempre falava, você vai comer o que eu dou. Então, se tiver só giló ali para comer, vai comer giló. Então, lá, tá vendo? Nem tem giló lá em casa. Eu não gosto de giló, então se tiver giló, hoje eu não vou comer, não. Não, André, não me convida para jantar, não. Eu não vou. Eu amo giló também, sabe? Eu posso cantar um pedacinho de uma música? Tá. Talvez pra gente Antes de você cantar só, eu vou falar de música também, a respeito... Quando eu era criança, eu ouvi uma música, e eu acho que é do Padre Zezinho até, mas eu não sei o nome dela. Que ela falava assim, quem me dera se as mães fossem Maria, os pais fossem José e se a gente parecesse com Jesus de Nazaré. Então é a família perfeita, é nela que a gente tem que se embasar para ser uma família perfeita. É verdade. Não sei se é a mesma música que você pensou, mas... Não, eu tinha pensado numa música do Padre Zezinho também, eu tava concordando com você, mas a hora que... Não é a mesma, não. É aquela, né? Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Vai fazer eu chorar. E os pais não tinham nem escola e nem dinheiro, todo dia, um ano inteiro,
trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Vai, né? Oh, 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 E aí a segunda parte fala assim, né? Muitas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava, né? E perguntara, aí até o Pedro Zezinho fazia aquela, quem fizer estrepulia, né? E aí a mamãe nos defendia. E é sempre assim, viu? Vocês fizeram arte em casa, a mamãe defende. E aí tudo se aquietava. E isso, talvez, essa essência a gente perdeu. Mas vamos partir para outra aí que tá tudo certo. Não, eu vou pegar a sua base, você pegou a música que eu falei, vou chorar. Não, essa música é emocionante. E justamente, porque essa música toca muito. Porque eu sou de uma família, minha mãe criou nós sozinha, mãe solteira, 5 filhos, e criou sozinha. Então ela ia para a batalha o dia inteiro, trabalhar para sustentar a gente, né? 5 crianças, 5 bocas. Você tá aquela outra música, 5 bocas inocentes. Então 5 bocas para sustentar. E aí quando eu ouvi essa música eu ficava lembrando, nossa, um dia será que a gente vai vencer também? Porque é justamente isso. E aí se a gente fazia estrepolia, ela chegava e falava, ó. E aí dava bronca, né? Pegava a gente na creche, trazia para casa e dava bronca mesmo. Uma vez eu lembro que eu fugi da creche. Nossa, pra quê? Aquelas varas. Então, me lembra um pouco, porque não faltava o afeto, o carinho que a minha mãe dava, mas também, se precisasse de um puxãozinho de orelha, a gente tinha. E eu não canso de falar, foram 5 filhos criados com mãe solteira e nenhum desvirtuou do caminho. E dá saudade, sabe? não dá? Dá saudade Você daquele vê momento. que coisa interessante? Quando a gente vive na pobreza, a gente tem saudade daquele tempo. É verdade. E as pessoas que são ricas, as pessoas que têm dinheiro, as pessoas que têm saúde, que têm tudo, que nem você falou, tem tudo em casa, celular, tem tudo. Ela não é feliz e às vezes ela não sente vontade de voltar. É triste. Mas eu fico agradecendo muito a Deus, porque ela ficou rica, né? Ah, é verdade, ganhou na Mega Sena nessa aí assim, hein? Ele tá de Batman hoje, cara. O André, Ana, e aí vamos direcionar o André e depois a gente bate um papo aqui também junto sobre esse tema. A música, eu costumo dizer que a música resgata as pessoas e leva para algum lugar. Até mesmo para uma questão de depressão, uma questão de Alzheimer, os médicos hoje indicam muito o estudo da música, o estudo das cifras. Às vezes não caça a palavra, mas a música, o próprio violão, né, é desafiador para quem quer. Não sei se você comunga com a mesma ideia que eu estou falando aqui, mas hoje, assim, e falando da música em específico, acho que ninguém vive sem música. Você vai tomar banho, você está ouvindo música, você vai para o trabalho, está ouvindo música, o som nas alturas. Na igreja, principalmente, mas é claro, a igreja, a gente tem as regras musicais, o André ensinou muito a gente isso, né, Ana? A questão da liturgia na música, dentro da igreja, na música. E como você enxerga, André, o quão a música impacta na vida das pessoas? Tá, vamos lá. Vou fazer uma coisa aqui, agora você fala pra mim se agrada o ouvido. Quem, o diretor ali que tá ouvindo, o diretor Felipe, vê se agrada isso aqui, Felipe. Não? Não. Tá. Primeiro a gente precisa entender o que é a música, né? A música, ela é dividida em 3 elementos. Dizia lá Platão que dos 3 elementos de todas as coisas, né? Santíssima Trindade, né? No caso das notas musicais, né? No caso da física também, nas forças, né? As forças da física e tal. Mas, na música, existem 3 elementos que são fundamentais para a gente entender e falar assim, isso aqui é música, né? A música, ela precisa de melodia, ela precisa de harmonia e ela precisa de ritmo. Aprendi isso na aula. Isso, para a gente caracterizar a música, né? Então, assim, isso que eu fiz agora não soou legal, né? É ruim para os nossos ouvidos. A gente precisa entender hoje o que é a música, né?
O que é música? O que as pessoas estão ouvindo hoje? É música ou não é? Né? Você falou uma coisa que é interessante. A música ela é terapêutica, né? Mas eu só vou discordar num ponto aqui. A música, hoje a gente tem, e talvez seja essa a questão polêmica que eu falei da gente entrar. Porque assim, a música, ela tem um poder, ela tem uma... Nós somos... movidos. Existe um pretexto, né? A música tem o pretexto ali para você usar a música na igreja, por exemplo, né? Porque ela acalenta, ela tranquiliza o nosso coração, né? Às vezes não. E a música ela mistura emoções, né? Quando eu falei da melodia, harmonia e ritmo, a melodia é isso aqui. Uma escala de dó, por exemplo, né? A harmonia é eu juntar esses acordes, né? Por exemplo, essas notas para fazer uma tríade de acorde, de novo 3, né? Tríade de acorde, e aí eu faço uma harmonia. Por isso que eu falei para o Felipe, nossa, meu violão está desafinado, né? Porque é necessário existir uma harmonização entre as notas. Essa nota primeira, essa nota terça e essa nota quinta aqui, elas precisam estar alinhadas para ela dar um som gostoso para ouvir. É por isso que quando eu coloco assim, ó, não fica um som muito legal, de eu ficar ouvindo aquilo que é maçante, que pesa o meu ouvido, né? E aí depois eu tenho um ritmo, né? Então, por exemplo, aquela música, né, Ana? Derrama a tua unção. Olha lá, harmonia, melodia eu cantando, harmonia aqui, né? E aí depois eu faço o ritmo junto com o Marquinhos aqui, ó. Derrama. Vai lá, Marquinhos. Tua unção sobre o teu povo reunido aqui. Derrama a tua unção sobre o teu povo reunido aqui. E aí, com alegria, né? Com alegria vamos celebrar, exaltando ao Senhor que nos eleva ao céu, que nos eleva ao céu, que nos eleva ao céu. Coisa linda, né? Como águia eu subirei, meus inimigos não me alcançarão. Em teus braços vou me lançar, teu braço forte é minha proteção. Vou me lançar, vou me lançar nos braços do Senhor. E você entendeu o que a renovação faz? Ela canta muitas músicas agitadas, tal, e de repente ela entra num clima de oração. Mas o que eu quero dizer para vocês, gente, é o seguinte: por favor, não me julguem, tá? Porque às vezes eu faço reflexões e eu acho que é importante dentro da igreja a gente começar a quebrar tabus, né? Ao invés da gente deixar as pessoas desconstruir aquilo que já foi construído lá atrás, a gente tem que começar a ser desafiador e começar a reconstruir uma verdade de fé na nossa igreja. Porque, primeiro, a conversão ela não acontece porque eu ouvi uma música. A verdade de fé, ela me ajuda a ter uma conduta de vida. Por exemplo, fala para mim só um santo que se converteu porque ele ouviu uma música. É só para a gente pensar, tá? Agora fala para mim, nos tempos modernos que nós temos hoje, qual é um músico, ou algum músico contemporâneo, ou algum tempo atrás, que era músico, pregador, que estava numa... Tá, e é santo? A gente precisa entender que a música nos ajuda a ter uma relação, né? Mas se eu não tiver a maturidade de esmiuçar aquela música e entender o que ela está dizendo, eu só vou estar emocionado. E não vai ser uma conversão verdadeira. Eu estaria em estado de oração, né? Exatamente. Então, assim, por mais que a gente tenha experimentos, tenha a ciência que diz que a música ajuda, mas é claro, porque ela é terapêutica, né? Mas quando eu trato de espiritualidade, a coisa é diferente. A conversão, ela não acontece porque o cara tocou uma música. Ela acontece porque
Deus quis assim. Porque a graça nos é dada. Não é um músculo que faz eu ter a experiência com Deus, mas é Deus que derrama a sua graça sobre nós, porque não são nossos méritos. Eu não preciso de um mega show para eu entender que viver Jesus Cristo é por causa daquilo ali, porque eu vou ficar dependente daquilo ali. Tanto é que, não julgando, né, mas eu preciso falar isso, gente, de coração, mas a gente precisa entender que quando a gente fala de renovação carismática católica, né, que as pessoas falam de unção, falam de um monte de coisas, a gente só precisa entender que viver Deus, viver a unção de verdade, não é isso que a gente está aprendendo hoje, infelizmente. Então, o que a música tem a ver com isso? Tudo, né? Tanto é que se você for fazer uma experiência de oração, o que você precisa ter? Música. Música. Uma experiência de oração sem música, as pessoas nem vão. Quando Pedro ele falou para aquela multidão, quando o Espírito Santo em Pentecostes desceu sobre eles, e Pedro falou para aquela multidão de 5.000 pessoas, 5.000 pessoas, 5.000 pessoas se converteram. Não sei quantas pessoas estavam lá, talvez as 5.000 pessoas, mas eu não sei quantas estavam, mas 5.000 pessoas se converteram. Não tinha som, não tinha nada disso. E ele falava na língua dele, mas pela unção do Espírito Santo e pela graça de Deus derramada sobre Pedro, Deus derramou nos corações de cada um que estava ouvindo Pedro, e eles ouviam pardos, medos, elamitas, cada um na sua língua ouvia o que Pedro falava, né? Então, assim, qual que é a importância da música hoje? Você falando para mim, eu não deveria falar isso, porque eu sou músico, caramba. Eu não deveria falar isso. Para mim, a música deveria ser... Não, música é tudo para mim. Não, não é. Né? Então, assim, por quê? Porque eu estou ficando com o coração doído, com o coração machucado, porque eu estou começando a entender que as pessoas não estão entendendo. Entendeu? Que, assim, que a conversão, ela é algo que faz você mudar de vida de verdade. Você no seu trabalho, você na sua escola, aonde quer que você esteja, você tem que ser cristão. E se a música pode ser, claro, não estou dizendo que ninguém pode deixar de cantar, mas tem muitas coisas na música que eu julgo hoje que não são necessárias, né? Mas é que nem as pessoas vão ouvir, eu vou falar lá do meu canal depois e falar, as minhas músicas estão lá. Eu gosto de cantar, de tentar fazer o máximo possível para ficar legal a música, tudo, mas o que eu falo assim, procura entender o que ela está falando. Né? Para a gente não ficar só na questão da letra, da melodia, da harmonia ou do ritmo que é gostoso, mas que é terapêutico. Né? Porque depois que a pessoa fala assim, converti por causa da música, tá, o que ela fala? Não sei. Eu me converti por causa daquela pregação que aquele pregador falou. Tá, mas o que ele falou? Não sei. Né? Então, você entendeu? Assim, é importante, mas ao mesmo tempo nós cristãos precisamos ter uma postura, talvez, um pouco mais rígida. Paulo, ele era muito rígido quando ele falava. Que nem eu falei, né? Paulo caiu do cavalo, ele caiu do cavalo sem música nenhuma, cara. Ele sentiu a presença de Deus, todos os santos, eles caíram por terra, porque eles mudaram de homens velhos para homens novos, mas não tinha nenhuma música por trás. Né? Talvez a música do celestial, não sei, mas algo transformou o coração deles, a vida deles. Eu vou dizer para vocês, a música dentro da igreja está começando a ficar perigosa. Por quê? A gente tem músicas, me perdoem, tá? Eu te adoro, Senhor, eu te adoro, Senhor, Senhor, meu tudo. Inventei agora. Aí, ó. Te adoro, Senhor, eu te adoro, Senhor, Senhor, meu tudo. E aí eles vão colocando algumas letras, só que sempre assim, mas levando a pessoa para algo terapêutico. E não... Para conversão, né? Para conversão. E até mesmo do que você ensinou para a gente, da questão litúrgica. Porque a música na missa, nós, principalmente a gente que canta na missa, a gente está lá para servir como base para a liturgia. Sim. Para que a gente leve ao fiel
a quem está na Assembleia ali, isso você ensinou claramente para a gente, o entendimento do que o Evangelho tem que trazer para a gente, do que as leituras têm que trazer para a gente. Então, o nosso grupo se mantém firme, né, nessa pauta aí. Se a gente desviar algum momento, a gente leva um puxão de orelha. Mas a gente se mantém firme, né, Ana? Que está ali com a gente. Justamente a gente, às vezes, fala assim, mas é litúrgica. O que está dizendo o Evangelho hoje? Que a gente pode levar uma música desse nível. A gente não quer que as pessoas venham e baixem nas costas. Nossa, ficou muito lindo. Até eu compartilho isso com os meus amigos. Eu morro de vergonha quando alguém fala, nossa, você canta muito bem. Mas eu fico envergonhado. Mas eu não preciso ficar, né? Mas eu fico às vezes, porque não é para mim, é para Cristo. É para Cristo. Eu falo, o André a pessoa que me colocou no meio da música, né? Assim, abriu a oficina de música lá na paróquia Santa Edvige. Eu fui, né? E aí começamos violão e aí música e de repente já estava na equipe de vocês, estava cantando com o Mário também e assim foi muito gostoso para mim para entender um pouco dessa questão da liturgia, o porquê da música dentro da missa. E a importância. É triste uma música sem missa? Pode acontecer? Pode. É igual você falou, quem vai por uma intenção. E a gente, o André sempre colocou isso pra gente, nós músicos a gente tem que não deixar que o ego fale dentro da gente. É sempre assim, né? A Aninha coloca isso quando a gente vai iniciar. Pode falar, Ana. Eu sempre costumo dizer, né, que a gente, quando faz, a gente tem que fazer com a simplicidade, né? E deixar que Deus haja em nós, né? Não o nosso humano, porque nosso humano, a gente quer cantar bonito, quer aparecer, quer receber elogio, né, sempre, mas o nosso humano, né, é o lado humano, todo mundo fica, você cantou bem, tá muito bonito, mas assim, eu acredito que a gente tem que pensar que para o Senhor tem que ser com coração aberto, com toda humildade, né, porque o Senhor foi humilde, Cristo é humilde, e é sempre assim. Eu acho que Deus, ele age na humildade, ele age no seu coração quando realmente você está fazendo aquilo por ele, né, se entregar e fazer em amor a Jesus, não para se aparecer. Eu costumo dizer isso. Quer falar? Ser artista. Né? Não ser o artista, o artista, né? Exatamente. Porque quem é artista é Cristo, né? Eu lembro Deus, que né? a primeira vez que... Sou marteiro. Eu sou marteiro, né? A primeira vez que eu fui cantar o Salmo, por exemplo, eu subi no altar para cantar o Salmo, gente, eu me tremia por inteiro. Eu lembro a dificuldade que eu sempre tive, né, de assimilar a melodia, porque eu sou músico de ouvido, né, André? Eu não sei cifra, não sei tocar ainda, mas eu sou... Não, mas eu também, nunca fiz aula de bateria, nunca fiz. E ele assim, o Marquinhos, ele toca não só a bateria e tal, mas toca violão, toca baixo também, né, então... Estamos uns arranhados, né? Então eu sou músico de ouvido. E aí, às vezes eu errava, acertava, mas já teve momentos que eu subi no altar para cantar o Salmo, e eu não quero falar por demagogia nenhuma, nem para me aparecer como artista, mas chorando, assim, e desci chorando às vezes também, porque é uma emoção tão forte você subir ali, é uma responsabilidade tão grande, porque não é só cantar, é passar uma mensagem, é fazer com que as pessoas sintam o que está sendo colocado ali como palavra, né? Tanto no Salmo e nas leituras, e que saia da igreja, assim que o padre der a bênção, para evangelizar lá fora. A gente vai na missa para quê? Para ouvir e levar lá para fora. Exato. Para buscar, igual você falou, eu não preciso chegar lá fora cantando, mas eu preciso levar a palavra. Eu preciso levar a palavra no meu trabalho. A Ana, que está fazendo a unha ali, já está falando de Jesus. Estou fazendo a unha dos clientes, estou falando ali, estou evangelizando. Então a gente precisa cada vez mais falar. E é bonito de ver que, às vezes a gente vai falar e vai ser martirizado. Mas que bonito que é ser cristão, então, né? Se eu posso ser martirizado porque eu estou falando de Cristo. Eu estou sendo massacrado aqui, eu posso até perder o emprego às vezes, porque eu estou falando de Cristo. Por que não? Os discípulos lá sofreram muito por isso. Foram presos. Mas quando eles foram presos e eram libertados, eles davam glória a Deus. Por quê? Porque era por Cristo. Entendeu? Então é muito importante isso, a gente às vezes se colocar no nosso lugar com os dons que a gente tem, né, André? E falar assim, não, eu estou aqui para servir.
E não só servir a Santa Igreja, mas servir também ao próximo. Exato. Aí, entre os 3 pilares, você falou, o amor, acho que é um dos primeiros deles. Mas é o amor de verdade mesmo. Não é o amor que hoje pregam por aí. É o amor ao próximo mesmo. Eu amo meu próximo. Mas eu me amo primeiro também. Como é que eu tô aqui dentro do meu coração? Eu tô me amando? E você sabe que quando a gente fala de amor, é uma questão bastante interessante também a gente falar, né? Pode ser. Você pode aparecer na televisão? Não pode? Então, água, André. Músico precisa de água e frutas. O Igor parece o Clark Kent, né, cara? Se ele tirar aquele óculos lá, tem medo dele voar aqui, velho. Mas cuidado. Mas você sabe que quando a gente fala de amor, Charles, a gente... Outra coisa também é que a gente está com um problema muito grande hoje. E você vê o tanto de bagunça que foi feito na sociedade hoje. Quando a gente fala de amor, até na igreja, tem pessoas que estão interpretando o amor de um jeito errado. Né? Por quê? A pessoa daquele jeito, você tem que amar ela do jeito que ela é. Tá. Mas se eu não souber corrigir aquela pessoa, eu posso estar levando aquela pessoa pro inferno, cara. Olha que coisa louca. Né? Não, deixa ela ser feliz do jeito dele. A gente tem que respeitar as pessoas porque elas estão procurando a felicidade dela. Bom, se eu sou cristão... E eu sei que a felicidade é Cristo, eu posso voltar na primeira música? Pode. Se eu sei que a felicidade é Cristo, a gente ouve lá, né? A alegria está no coração de quem já conhece a Buda. Quem já conhece quem? A Buda? Não. Maomé? Não. De quem já conhece a chakra? Não. Então, não, eu estou sendo um pouco assim duro aqui nas palavras, porque a gente tem essas... Né? A gente tem que quebrar tabu, cara. Se a gente não quebrar tabu, essas coisas, a gente não vai conseguir chegar o sentido da fé. Então, assim, a verdadeira alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Porque a gente falou, Ana, no começo. Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Aí as pessoas dentro da igreja ainda falam, todas as religiões são iguais, todas as religiões são boas. Não são, gente. Não são. É triste eu falar isso aqui, né? Mas não são. E a gente tem que ajudar as pessoas a enxergarem a Cristo, a olhar para Cristo e a se voltarem para Cristo. Porque quando Paulo caiu do cavalo lá, o que Cristo falou para ele? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele estava perseguindo quem? Os cristãos. E os cristãos é a igreja, é o corpo de Cristo. E é por isso ele estava seguindo a Cristo. Porque ele estava seguindo os cristãos para matar, para prender, para fazer eles se afastarem da fé. E quantos deles morreram, cara? Pelas mãos do próprio Saulo. Pelas mãos do próprio Saulo. E Saulo depois morreu pelas mãos dos romanos. Por quê? Porque ele não professou uma outra fé além daquela que ele se apossou, que é a fé em Jesus Cristo, né? Então é necessário a gente falar. E agora sim, a gente falando de amor. O que é amor? Amor é correção. Eu não posso deixar o Samuel fazer qualquer coisa lá em Porque eu amo ele, né? Por que eu posso deixar o meu irmão fazer qualquer coisa? Não é porque eu amo ele. Muito pelo contrário. É porque ele está longe de mim. Eu só deixo o outro fazer aquilo que ele quer porque ele não faz parte da minha vida. Exato. Entendeu? E aí, se eu amasse de verdade, se eu tivesse amor de verdade, eu tentaria fazer de tudo para aquela pessoa voltar para Cristo. E eu não faço. Então, assim, e hoje a gente está deixando coisas mundanas entrar na igreja cada vez mais, né? Então é por isso que eu falo assim, a gente tem que tomar muito cuidado que a gente precisa levar o amor de fato, né? Um amor de correção, porque amor é aquele que corrige, né? A gente sempre fala, existe o amor caridade, né? Que é o amor ao próximo ali, o amor de dar alguma coisa, mas existe o amor correção, que é o amor, eu esqueci o nome agora, se você, Igor, me lembrar, você me fala, tá? O amor, que é o amor correção, que é o amor... esqueci agora. É isso. Né? Segue. Depois vocês colocam uma tarjinha lá, esse é o amor que ele quis falar. Depois você lembrar, você manda pra gente. Né? Ou quem souber desse amor que o André tá dizendo agora, coloquem nos comentários pra gente estar falando. Eu vou pedir pra Camila corrigindo lá embaixo, lá depois. Pede pra Camila colocar lá nos comentários.
O amor que julga. Mas é isso aí. E talvez a falta de correção, a falta de ensinar realmente o caminho de verdade é uma falta de amor. Sim. É uma falta de amor. Então eu não amo. Aí eu vou deixar a pessoa se estrepar, ir pro inferno, de certa forma. E a gente vai prestar conta disso, viu? Ah, ele caiu e foi pro inferno. A gente vai prestar conta disso. A gente vai prestar. Porque Na verdade, a gente devia, né? Porque a gente fez coisa errada. Mas não deve não, né? não deve não. A gente tem que se converter. E é importante você falar da conversão de Paulo, porque hoje o pessoal acha que converter é da noite pro dia. Eu fui lá na igreja, no grupo de jovens, ou no grupo de oração, ou fui na missa hoje e sou uma nova pessoa. Não é. É diário. É diário. O que eu... Porque assim, eu não mudo. Eu sou um bandido e amanhã eu já sou um cristão e eu modifiquei tudo aqui dentro de mim. Não tem mais ódio, não tem mais raiva, não tem nada. Não. É processo diário. O que eu vou corrigindo aos poucos? Eu acredito assim, pode ser que eu esteja errado. Mas você sabe que Paulo foi um milagre, né? Não, Paulo foi. Mas assim... hoje no mundo atual, eu acho que é uma conversão diária. É tipo assim, quais são os meus vícios? É muito difícil você curar um vício hoje. E eu tenho que ir podando ele. Podando, para mim zerar, mitigar, e zerar e começar uma pessoa nova, realmente. Faço nova todas as coisas. Então, que coisa? Eu tenho que fazer eu novo primeiro. Mas como eu vou fazer? Aos poucos. Eu não, é claro que a gente pode ser radical sim, modificar, mudar. Mas talvez as pessoas não vão acreditar. Mas aí deixa o que as pessoas acreditam na cabeça delas. Mas acho que o processo de conversão, ele é diário. Cada dia eu tenho que voltar para mim, olhar para o eu aqui dentro de mim mesmo e falar, o que eu preciso mudar dentro de mim? Que atitudes que eu estou tomando hoje? Ou será que eu fui mais grosso com o Samuel, com o André, com a Ana, com o Marco? E que eu poderia ser mais brando, às vezes? Ou será que eu poderia ser um pouco mais grosso e falar, de certa forma, de ensinar um pouco mais ele e trazer isso para mim? Será que tal atitude minha, que eu estou fazendo com o meu corpo, às vezes, será que é uma atitude cristã? Então, eu acho que é isso, assim. Que atitudes que eu tenho hoje e que eu posso ir me corrigindo ao longo do tempo, para mim, realmente, ir em busca da santidade e ser em busca da conversão diária, né? Não sei se vocês comungam na mesma ideia que eu, mas eu penso assim, que é todo dia. Não é, eu converti hoje e estou no caminho certo. Mas eu acho que é diário. Eu buscar a Deus todo dia e estar no caminho certo. E fazer a diferença. Tem uma música, vou cantar uma música minha, tá? Eu vou pôr ela daqui uns dias lá. Coisa vai, na verdade, vocês vão estrear talvez primeiro, hein? Tá. Se vocês demorarem, vocês... Aqui no Santa Conversa. Pode falar. Mas O São Paulo ganhou? Pelo amor de Deus, é isso aí, cara. Aqui é São Paulo, meu Vamos filho. descobrir daqui a pouco. É só um pedacinho, ó. Ih, cara, minha agora só faltava eu perder a música. Não, acho que é em dó. Quanto choro. Quer ver, ó? É porque a gente tá falando disso aí sobre questão de machucar coração, falta de amor e tal, né? Então ela fala assim, ó. Vou tentar ser breve nela. Quanto choro eu vi. Quantos... Eu acho que eu lembro. Então ajuda o papai. Quanta dor em muitos eu causei. A minha humanidade se esvaziando do amor. Tá vendo? A humanidade se esvaziando do amor. Quantos erros eu fiz, quantos medos eu vi, quanta dor, quantos medos eu pude perceber por todo aquele tempo que vivi. Aprendi a enxergar todos os meus erros, né? Vi o mal que eu causei. Agora Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo veio pra cicatrizar as feridas que foram abertas
abertas. Porque tem tantas vezes que a gente causa feridas, a gente machuca pessoas e a gente machuca o próprio Cristo. E ele veio para cicatrizar as feridas que foram abertas. Você vê que eu estou errando pra caramba, né? O tempo foi passando e Jesus Cristo estava a me esperar. Aí. E mesmo eu tendo percebido tarde, nunca deixou de me amar. Lembranças de uma dor que faz lembrar de quem eu era e hoje quem eu sou. Resgatado por Jesus, o Salvador. É isso aí, aí depois vai lançar. Mas vocês viram? Tá lançado aqui de primeira mão no Santa Conversa. Você vê que né, tem aquela história, quem sabe faz ao vivo, mas você viu que nem que não é ao vivo eu não consegui fazer. Mas tudo bem. Mas só a mensagem, né? O tempo foi passando, Jesus Cristo estava esperando ali, cara. Santo Agostinho, Santa Mônica, 40 anos se passou. 40 anos que a mãe continuou rezando por ele. E ele se converteu. O tempo foi passando e Jesus Cristo estava me esperando, ele está te esperando, está me esperando. Ele está nos esperando, cara. E mesmo eu tendo percebido tarde, porque tarde te amei, lá, de novo Santo Agostinho, né? Mesmo eu tendo percebido tarde, Jesus nunca deixou de me amar. Lembranças de uma dor que faz lembrar de quem eu era, porque eu era um homem... Tem pessoas que têm orgulho de falar que era. Ah, eu era traficante. Ah, eu era o cara. Tem pessoas que dão testemunho se orgulhando do mal que ele fez. Se orgulhando do mal que ele fez. Está errado. Né, Marquinhos? Tá errado. Né? Paulo ele tinha vergonha dos males que ele fez. Né? E aí fala, lembrança de uma dor daquele passado, que faz lembrar de quem eu era. E hoje quem eu sou? Um homem resgatado por Jesus, Salvador. Então, é necessário. Se eu vivo a Cristo, eu tenho que entender que Jesus me resgatou. Me resgatou. Pela mão, né? Quantos pecados eu tive lá atrás também? Eu tive muitos pecados. Jesus foi me resgatando e, como você falou, também acredito. Né, que a conversão, e existem também graus de conversão. Né? É que nem hoje nas pregações a gente ouve pessoas falar assim, pecadinho e pecadão é tudo mesmo. Não é. Pecado é pecado. Não, mas não é. Pecadinho e pecadão não é o mesmo. Não. Por quê? Tem pessoas que têm muito pecado e que estão no pecado mortal. Tem pessoas que têm pecado, mas estão no pecado venial. Quem está no pecado mortal não pode nem comungar. Eu não posso dizer que todos os pecados são iguais. Né? Aí eles começam aquelas coisas, né? Por isso que eu falo que tem muita invenção. A gente procura, a gente acaba seguindo alguns pregadores, algumas pessoas que estão sendo heréticos, cara, que estão trazendo heresias e nós estamos aplaudindo. Então, assim, é necessário a gente falar assim, olha, peraí, né? Eu preciso entender o que é um pecado, o que é um pecadinho, o que é um pecadão. Né? Tinha santos que quando ia confessar, chegava lá para confessar, o padre falava, nossa, mas esse pecado. De novo. Mas assim, é uns pecados bobos, né? Porque imagina a Santa Terezinha confessando, cara. Imagina. Que pecado que ela vai... Ai, eu deixei cair. Eu fui meio rude ali com o irmão. Sei lá, eu coloquei o tênis do lado errado, não sei. Né? Porque eu fico pensando nessa... Né? E assim, por quê? Porque ela buscava a santidade todos os dias na vida dela, buscava a santidade no diário dela. Você percebe? Agora, que amor que eu estou levando, que busca de conversão que eu estou fazendo também para a minha vida, porque para eu ajudar o meu irmão a converter, eu não posso só chegar e ficar pregando para os outros, se converta, você tem que mudar de vida. Né? Você vai ser curado nesse momento se eu não tenho uma vida de oração, se eu não tenho uma vida de conversão, se eu não tenho uma vida de conduta de cristão de verdade. Né? Então, é bem por aí. Então, assim, a conversão é verdade. Ela vai, e aí aos poucos, né? Eu tenho esses graus de conversão aqui. Lembra lá? Santa Teresa d'Ávila? Eu tenho um grau de conversão. As 7 moradas, né, Igor? As 7 moradas. Então, assim, eu tenho esses graus de conversão. Então, assim, agora, não posso, assim, tem pessoas que... Eu já vi músicos, cantores, pessoas famosas se converteu e está na canção nova. O que é isso? Né?
Ah, porque é famoso, vai trazer um monte de gente para... Eu tô querendo trazer multidões ou eu tô querendo levar fé em Cristo verdadeiro? É muito complicado, né? Aí pano pra manga. Tira Cristo do centro. Para finalizar esse ponto do pecado, o pecado é como se fosse um copo de água, né? Pode falar para eles que isso aqui é champanhe? Não, porque é água. A gente, quando a gente está com sede, a gente busca água, né? Então, geralmente, a gente é movido pelo pecado, pelos desejos, pelas vontades que a gente tem. E aí, quando a gente tem a vontade, a gente vai lá e pratica o pecado. É igual como estou com sede, toma água. Vai passar, mas vai voltar de novo a sede. Então, é mais ou menos isso. E se eu estou pecando, é como se eu estivesse tomando um copo de água, relaxei, passou, mas depois volta. Depois a sede volta de novo. E aí é como se fosse o pecado, e volta. O Igor, num dos vídeos do Santa Conversa, né, fez uma alusão ali, aquela leitura da palavra que fala da casa que estava limpa, purificada, e aí, de repente, que faz alusão ali, é como se fosse uma parábola, volta os demônios muito mais fortes ocupar aquele lugar, que é, na verdade, o nosso corpo, o nosso templo, nossa casa. Então, tomar cuidado com isso. Como eu estou aliviando os meus desejos, as minhas vontades? Porque a gente peca por isso, por vaidade, por desejo, por vontade. E aí é como se eu tomasse um copo de água. Mato a sede agora, mas ela vai voltar. Então, como eu estou me controlando? Seguindo, então, Santa Conversa, que o papo está muito bom. E aí, já partindo para a parte final do Santa Conversa de hoje, você vai falar... seguindo aí, nós estamos no YouTube, nós estamos também lá no Instagram. Inclusive, a gente tem um vídeo lá no Instagram que fala sobre a ferida. É importante você ir lá visualizar. Lá no YouTube também tem um vídeo que fala sobre essa questão de que nunca é tarde para nada que você for fazer na vida. Nunca é tarde, principalmente para conversão, né? Porque para a gente pode ser tarde, mas para Cristo não é tarde. Então é importante isso. E aí eu quero falar do meu amigo André, né? Que é um músico de mão cheia, considero. Tem um canal, né, André, também Tem canal. No YouTube. Compositor de músicas boas, inclusive tem uma dele que eu amo. Se vocês puderem pôr depois no meu canal lá, pessoal. A gente coloca, também, tá? Felipe tá ali, ó, da agência AVS, para colocar na edição aqui pra gente. E fala pra gente um pouco do seu canal, das suas composições, de onde vem a inspiração, porque, por exemplo, agora mesmo pouco ele criou um trecho de uma música. O que acontece? Aí vai demorar, hein? Mas deixa quieto. Depois vocês cortam tudo aí, tá? O que acontece? A composição, a inspiração, ela... Não sei, cara. Às vezes eu tô indo pro trabalho, flui. Aí eu tô lá na moto. Aí vem na cabeça, pá, eu tenho que parar. Um dia ele me mostrou uma música que ele gravou no meio da pista, assim, porque veio a inspiração. No carro, às vezes, tal, aí fica aquela barulheira, né, tal. Tava até pensando em colocar umas gravações minhas, assim, feias ali, né, pra falar assim, nossa, como que a música ficou e como que era, que ela era ali, né. Mas ela vai sendo criada, né. Mas já aconteceu também de eu acordar nas madrugadas e ficar pensando naquela música, tal. Então, assim, a inspiração, eu não sei como ela vem. Às vezes você inventa uma inspiração, às vezes você quer que aquilo vá fluindo, né? Uhum. E tem momentos que vem de uma vez. Né? Já teve vezes de eu, nossa, compondo ali e tal, a música, eu falo, nossa, vou chegar no serviço, a hora que eu vou descer da moto e vou gravar. Cheguei a hora que eu desci da moto, não lembrava nada da música, nada. Falei, nossa, meu Deus, por quê? Será que era só uma mensagem que o senhor estava dando para mim ali, tudo, e não vinha? Então é complexo isso aí, né? A gente pode amadurecer em um outro momento. Mas eu procuro, principalmente, Charles, trabalhar a composição não no conjunto dos três elementos que eu falei para você aí só, né? Melodia, harmonia e ritmo, né? Mas porque como a gente está falando uma questão de evangelização, eu procuro tentar fazer com que as minhas letras sejam letras ricas, através de estudos dos santos, né, da palavra de Deus, né. A Camila é talvez toda a letra ali é dela, né. Então eu vou lá, só faço uma jogadinha lá de colocar algumas
algumas rimas, alguma coisa, construção, tal, Mas, assim, a Camila, ela estuda muito a história dos santos. Hoje ela está se debruçando nos ensinamentos de São Tomás de Aquino, que eu acho que é muito importante para a nossa igreja, né? A gente voltar a esse amadurecimento de fé, tal, São Tomás. Mas a música, ela é assim, ela vem, tem hora que ela... Já aconteceu da gente... Lá no... Saiu uma música lá no coisa, o Felipe, quando a gente estava fazendo aquele momento de... Do grupo de jovens? Do grupo de jovens, mas da vigília. Da vigília, que a gente ficou lá em adoração ao Santíssimo. Surgiu uma música com as meninas. Tem até elas cantando lá, né? E eu não trabalhei elas ainda, mas eu vou colocar lá. Surge, às vezes eu estou vendo lá no Facebook, vou colocar daqui uns dias aí uma inspiração que teve de uma pessoa que falou assim, ó, uma frase que eu ouvi, né? No sacrário eu me encontro, pois lá está o Cristo. E aí saiu uma música. Eu gostei, pelo menos gostei dela, né? Então assim, é assim, ó. No sacrário eu me encontro, porque lá está o Cristo, meu Jesus, Cristo vivo. Diante do sacrário eu me ponho em adoração. Tu és o meu alívio, eu descansarei em ti, meu Senhor e meu Deus. No sacrário eu me encontro, porque lá está o Cristo, porque lá está o Cristo, meu Cristo, meu Jesus, Cristo vivo. E aí vai. E essa música eu vou homenagear uma amiga que ela não vai nem sonhar aqui, mas eu vou colocar lá. Então assim, é assim que surge, né? Das coisas da vida, né? Acontece, eu estou andando, eu vejo uma coisa, vai sair. Então assim, não tem muito segredo, não tem muito assim segredo, não tem parâmetro, né? Não tem um padrão, né? Acontece. Tá. E qual que é o nome do canal lá no YouTube pra gente pedir pra galera e se inscrever lá, assim como se inscrever no Santa Conversa? Qual que é o nome do canal? O canal é o canal do meu nome mesmo, né? André Timóteo, André THI, Timóteo, THIMOTEO. Depois vocês vão ver lá que eles vão colocar. Se eles não colocar, o bicho vai pegar pro lado dele. André, então, pra gente ir encerrando, estão me pedindo aqui, e é claro que quando eu chamei, estão me pedindo mesmo, ó, o celular tá aqui na mão. E quando a gente chamou também, o que me pediram é a música da chuva. A gente pode cantar um trechinho dela, só o refrão ali, pra não entender muito. Esse Charles tá com rolo, hein, gente? Essa música aqui é dele, viu? Essa música aqui, ele ama essa música. Que o nosso tempo tá... Assim, vai cantar ela pra finalizar? Como é que é, Ana? Você quem diz. Vamos cantar então para finalizar, e a gente eu queria só então para a gente terminar aqui o encontro, então a gente pega a música da chuva e finaliza o Santa Conversa de hoje. Primeiro agradecer, pode falar, Samuel. E eu tô com inveja desses três aqui. Por quê? Por quê? Cara? Porque esse aqui toca bem, esse aqui canta bem, esse aqui toca bem. E você também vai cantar e tocar. Então, agradecer aqui tudo fruto do Espírito Santo, né? Que Deus derrama sobre nós. Agradecer aqui de imediato, Samuel, obrigado pela sua presença aqui no Santa Conversa. É um compositorzinho, viu, cara? Imagino. Inclusive, ele fez, Igor, você está perdendo, acho. Ele fez lembra aquele desenho que ele fez, que você falou que ia tirar uma foto para fazer uma imagem, uma blusa, lá na Maria José? Lindo, Maria no centro, assim, coração, muito lindo, desenho muito bem, Samuel também. André, muito obrigado pela presença aqui no Santa Conversa. Vamos chamar mais vezes, porque não ficou tudo ainda aqui, o ouro entregue, o tesouro entregue. São muitos assuntos. Aninha, obrigado mais uma vez aqui por estar conosco. Marco, obrigado. Assim como você fala, muito obrigado por bater aí nessas... E você sabe, vou falar um negócio pra você, cara. Eu vou, assim, só pra finalizar mesmo, né? O Marco e a Ana, eles são pessoas excepcionais. São pessoas que... Eu nem lembro quando a gente se conheceu, não lembro. Então. Mas foi... Nessa caminhada, né, amiga? Na caminhada. Lá no Marinsec, na experiência de oração e tal. Mas, assim, o que a gente vê é que são achados, né? Que são pessoas que têm um carinho,
independente daquilo que você vai fazer, você vai falar, eles são pessoas que não abandonam a gente, né? Então, assim, eles sempre estão juntos com a gente, cara. Eles nunca desanimam. São pessoas, eles, assim, se você precisa de uma ajuda, ô irmão, como é que você tá? Ô irmão, como você tá? Assim, sabe? Então, assim, a gente percebe, eu acho que é isso que talvez falta na comunidade, não só na nossa, que eu digo no geral, no né, geral, no né? Na comunidade, é esse laço de amor que a gente tem uns pelos outros. E a nossa equipe, nossa equipe, né, de canto, de tudo, cara, eu falo assim, gente, a gente tem um coração, uma humildade, não dá nem pra decifrar carinho. Às vezes, né, André? Porque é tão gostoso estar juntos, né? Porque assim, vocês acolhem, né? Isso é legal, vocês acolhem todo mundo, né, Charles? A gente vai lá, vai na casa da Ana lá, vai ter cachorro-quente lá? A gente vai lá, tem cachorro-quente, tem tudo, né? O Marquinhos, a Ana, eles abrem as portas pra gente. Quando tem algum evento, eles... Não, nós estamos juntos. Cara, eu vejo o esforço que o Marquinhos faz pra estar com a gente. O esforço que ele faz... Agora tá melhor, né, Marquinhos? Mas o esforço que ele faz de estar com a gente, cara... Pedia pra... E eu falava, cara, esse cara se arrisca demais. Ele se arrisca demais. Porque ponto, assim, às vezes, de perder o emprego. Porque ele falou, fica trocando de turno, fica me ajudando aqui e tal, pra estar com a gente e tá evangelizando ali. Então, assim... Mas isso é obra do Espírito Santo, né? É obra do Espírito Santo. Com certeza. Graça, eu agradeço as suas palavras, meu amigo. Tamo junto. O Tem seguinte, que me dar um bolo lá depois. Eu acho que o amor tem sempre que prevalecer, né? E nós, como equipe, igual eu costumo sempre dizer, vocês são testemunha disso, que a humildade, a simplicidade... que é isso que Deus quer, que o Espírito Santo haja, né, nos nossos corações, no nosso meio ali. E eu amo fazer o que eu faço, eu amo estar com vocês, né, servindo a Deus, e eu fico muito feliz que você tem todo esse sentimento pela gente, e eu agradeço a Deus pela vida de vocês, né, e vamos que vamos nessa caminhada aí, firme e forte. Né? Não pode desanimar. A Ana, ela é ótima manicure, se vocês precisarem. Qual que é o nome do estúdio, Ana? É o Estúdio Amapola, lá na Javari. Amapola, tem Instagram? Tem. Fala aí pra gente qual que é o Instagram da... Amapola Estúdio. Então, o Instagram é Amapola, né? Estúdio Amapola, ali na Javari. E, pessoal... Entra lá, segue lá nós lá e quem precisar, estamos à disposição. Unha, cabelo, tudo faz lá. Estética e tudo mais. Partindo para o final, então, aí do Santa Conversa de hoje, nós agradecemos de imediato a agência AVS, que está sempre aqui nos apoiando para esse momento acontecer. Também a Maranatá, acessórios litúrgicos, católicos, blusas personalizadas, canecas personalizadas, também que apoia a gente aqui nessa causa. Meus amigos Felipe e Igor, que estão do outro lado das câmeras aqui. E, de imediato, a vocês, a gente vai cantar essa música aqui. Já segue a gente aí no Instagram, é o Santa Conversa RP. Também estamos no YouTube. Compartilha quantas vezes for, vai lá, manda para o seu amigo, colega. Vamos fazer chegar um pouco mais da palavra que a gente trata aqui, de um vídeo que seja, você já toca a pessoa com uma simples palavra que foi falada aqui, que foi falado de Cristo, ou algum momento que ficou aqui marcante, que pode marcar um pouco na sua vida. Então compartilha muito, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Vamos cantar então? E a gente se esforçou muito pra fazer esse vídeo, então deixa o like e se inscreva muito, hein? É isso, Samuel, obrigado. Ô, rapaz, vai contratar ele. E essa música aqui, essa música é linda demais. E o André, esses dias postou no canal dele, então confere lá também. Vamos junto? Vamos lá? Começa aí, Charles. Direto do refrão. Direto, vamos. Quando a chuva cai Quando a chuva cai e molha o meu jardim, chuva que cai do céu, molha o meu jardim. Quando a chuva cai e molha o meu jardim, chuva que cai do céu, molha o meu jardim. Chuva, 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 molha o meu jardim.
Chuva, 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 molha o meu jardim, meu jardim. Molha meu jardim, Aê, chuva. que vem do céu. Obrigado, gente.